Ok, eu sempre quis fazer um vídeo sobre esse quadrinho. Na real, eu nunca fui grande fã de quadrinhos, eu apreciei as histórias dos personagens, mas sendo bem sincero, eu nem costumo ler ou ver muito sobre. Mas esse quadrinho merece um vídeo sobre. Por mais que o hype hoje em dia seja filme de herói, meus amigos, isso aqui é genial. Pelo menos eu achei. E o canal é sobre o que eu acho interessante, então. É. Eu tô falando da Piada Mortal, não o filme que saiu adaptando o quadrinho, eu tô falando do quadrinho original, escrito pelo Alan Moore nos anos 80, que refez o conceito do Coringa, do Batman, e com certeza foi importante pra caralho pra dar pros quadrinhos o clima e um aspecto diferente do que eles tinham. Então, vamos começar. Eu sou o Kungs e hoje eu vou te mostrar como a Piada Mortal prova que o Batman e o Coringa são iguais. A história começa em um dia chuvoso. O primeiro quadro é um painel que mostra uma poça d'água escura, onde caem vários pingos de chuva. Agora, guarda essa imagem que isso vai ser importante depois. Então, de início a gente tem um Batman bem sombrio como de costume. Na verdade, tudo na cena sombrio. Chegando ao asilo Arkham, onde o comissário Gordon já aguardava ele. Eles entram no asilo e logo a mulher da recepção aponta o caminho. Essa placa vai se fuder. Enfim, eles vão avançando pelo corredor até uma sala específica. O Batman entra na cela e a gente vê uma figura cujo rosto se esconde nas sombras. Esse é o Coringa, organizando cartas e sendo misterioso, como sempre. Tinha dois caras num hospício. O Batman simplesmente senta na frente dele e começa a conversar. Ele disse que estava pensando muito em algo ultimamente. Ele tem medo de uma coisa. Ele tem medo que os dois acabem mortos. Então ele quer ter certeza de que tentam mudar isso. Talvez ele tenha mais medo de matar o Coringa do que de morrer. Mas o Coringa não responde, ele permanece totalmente em silêncio. O Batman acaba ficando nervoso com isso e segura a mão dele para chamar a atenção. Nesse momento ele acaba percebendo que a pele branca que o cara tinha era tinta, ou seja, ele era um impostor e o verdadeiro Coringa tá solto. Daí o Batman exige que o impostor diga onde o verdadeiro Coringa tá. Agora, acredito eu que isso não era tão comum de se ver. O herói falando pro vilão ter uma conversa saudável e parar de arrumar problema antes que algum deles morra. Quando a gente pensa no conceito de arqui-inimigo, tipo Superman e Lex Luthor, Homem-Aranha e Duende Verde, Homem-Aranha e Venom, ou Homem-Aranha e Dr. Octopus, é difícil saber quem é o arqui-inimigo do Homem-Aranha. A gente sabe que esse negócio de arqui-inimigo é algo que parece não ter fim porque é um ciclo. O vilão faz maldades, o herói bate nele, salva o dia e depois prende ele. Para depois ele se soltar, fazer maldades, o herói bater nele, salvar o dia e depois prender ele. Para depois ele se soltar e fazer tudo isso de novo, e de novo, e de novo. Mas aqui parece que o Batman se torna consciente desse ciclo e percebe que isso não vai levar eles a lugar nenhum. Só a morte. Isso é uma ideia muito interessante de se trabalhar. Perceber isso e tentar mudar o personagem pelo bem não só dele, mas dos dois. O Batman não quer o sangue do Coringa nas mãos dele de jeito nenhum. Mas, continuando, a cena muda e a gente vê o verdadeiro Coringa. Ele tá no parque de diversões. O Coringa fala pro dono do parque que aquele lugar tá horrível, que os brinquedos estão num péssimo estado, que pode até matar uma pessoa facilmente. Então o dono pergunta se ele não gostou, mas veja bem, a gente tá falando do Coringa. Ele adorou o parque. Então nós temos um flashback da história do Coringa e é aqui que as coisas ficam mais interessantes. Nós vemos um cara aparentemente normal chegando em casa conversando com a sua esposa. A mulher pergunta como teria sido seu número de stand-up, mas o homem está frustrado com tudo. Ele diz que não consegue fazer ninguém rir. Esse seria o Coringa no passado, um homem que em breve terá um filho, mas se preocupa em não conseguir sustentá-lo. Voltamos ao presente, onde o Coringa conversa com o dono do parque. Ele diz que fará melhorias no parque e até elogia o cara. Ele pede para apertar a mão dele só para no fim matar ele com uma espécie de injeção do riso bizarro. Convenhamos que você também foi burro de confiar no maior maníaco assassino da sociedade também, não é mesmo, meu senhor? O Batman tenta descobrir onde ele tá, o que ele vai fazer em seguida, mas não consegue sucesso. Então o Batman questiona sobre como os dois nem se conhecem, mas se odeiam tanto. A cena muda e a gente vê a Bárbara conversando com seu pai, o comissário Gordon. Eles estão falando sobre o Coringa ter fugido, até que alguém bate na porta e ela estava esperando alguém, então ela abre. Só para se deparar com o Coringa na sua frente, que já estava com a arma apontada. O Coringa atira na Bárbara e a bala perfura ela, atingindo a região da espinha. Ela cai em agonia e o Gordon tenta reagir, mas é espancado pelos capangas do Coringa, que levam ele para algum lugar. A Bárbara pergunta por que ele está fazendo aquilo e o Coringa diz que quer provar uma coisa. Depois a gente tem mais um flashback do Coringa que, desesperado com a falta de dinheiro e com a vida do filho, o homem aceita participar de um assalto a uma fábrica em que ele trabalhava, com a promessa de que manteria sua identidade a salvo. Mesmo tenso e com medo da situação, ele não vê outra saída e acaba aceitando o trabalho. Sinceramente, isso me deu pena. O Batman vai até o hospital, encontra a Bárbara e descobre que o Coringa tirou fotos dela enquanto ela estava em agonia. O Bruce acorda ela e ela diz que o Coringa tá diferente de alguma forma, que ele passou dos limites e que ela tá com medo do que ele vai fazer em seguida.
O Gordon acorda no meio de um parque, nu e sendo arrastado, completamente perdido. Ele pensa que deve ser algum tipo de pesadelo até que ele vê o Coringa. É quando ele se lembra do que aconteceu. O Coringa começa um discurso sobre lembranças ruins e irracionalidade e fala que ficar louco é a melhor saída para esses momentos, enquanto leva o comissário em uma espécie de túnel da insanidade. A gente volta no tempo de novo, onde vemos o antigo Coringa conversando sobre o plano do assalto, até que ele é abordado por dois policiais que chamam ele para conversar. Eles contam para ele que a esposa dele sofreu um acidente testando um aquecedor de mamadeira e após um curto-circuito, ela teria morrido. Ele fica desacreditado, um quadro inteiro sem reação. Nossa, cara, que merda. Ele volta a falar com os criminosos e fala que a sua esposa morreu, então não tem mais por que realizar o assalto. Mas ele é ameaçado de que seria morto se pulasse fora agora. Então eles vão embora e ele fica em sofrimento, pensando sobre tudo. A gente volta ao Gordon e vê ele sendo torturado pelo Coringa num túnel bizarro, enquanto o Coringa cantou uma canção sobre enlouquecer para superar a dor, que seria exatamente o que ele fez, rir pra não chorar. Chega até o ponto em que ele mostra ao Gordon as fotos da Bárbara baleada e nua, sofrendo em dor e agonia. Agora, o ponto todo do Coringa com isso é tentar enlouquecer o comissário para provar que qualquer um pode enlouquecer igual a ele. Que, no fundo, todo mundo é igual a ele. E esse é um dos pontos do personagem que eu acho que vale muito a pena abordar em um vídeo futuro só sobre ele. Enfim, depois disso nós vemos o Batman desesperado em busca de achar o Coringa. Ele anda pela cidade toda, perguntando a criminosos e diversas pessoas de todos os tipos, mas todo mundo diz que não faz a menor ideia de onde é que ele tá. Até que ele é simplesmente convidado pelo Coringa para ver um suposto espetáculo que ele ia fazer no parque. A tortura do comissário finalmente acaba e o Coringa tenta falar com ele, mas ele permanece em total silêncio, parecendo inconsolável. O Coringa fala sobre como a vida é injusta, então a gente volta ao passado de novo e vê o antigo Coringa completamente destruído por dentro. Ele é obrigado a pôr o capacete do capuz vermelho e guiar os criminosos pela fábrica, mas acabam sendo abordados pelos guardas no meio do caminho. Os guardas chamam reforços e um dos caras é baleado, e o outro joga a culpa do assalto para cima do suposto capuz vermelho. O antigo Coringa tenta fugir desesperado até que o Batman chega na cena e vai atrás dele. Sem ver outra saída e com medo de ser pego, ele salta no lago que estava logo embaixo para fugir. O que ele não percebeu é que aquele lago era cheio de compostos químicos da fábrica. Depois de sair do lago, seu rosto e sua pele começam a coçar e arder. Ele tira o capuz para ver o que aconteceu e enxerga o seu reflexo na água. Seu rosto está desfigurado. O seu cabelo se tornou verde, sua pele ficou branca, seus lábios ficaram totalmente avermelhados. E agora ele é um palhaço, um homem desfigurado para sempre. Como ele disse ao Gordon e como ele mesmo fez, para superar a dor, ele subverte todo o seu sofrimento em alegria e insanidade. Aquele absurdo, tudo de terrível que lhe aconteceu naquele dia, agora nesse ponto, nada mais faz sentido. Tudo só pode ser uma grande piada. O homem se entrega à loucura e transforma seu choro em riso. Nesse momento, ele se torna o Coringa. Voltamos ao presente, onde o Coringa faz discurso pro Gordon, apresentando ele como uma criatura bizarra, um homem comum. Ele diz que as noções de sanidade e ordem de qualquer pessoa comum são frágeis, e se forem colocados sob muita pressão, eles quebram, assim como aconteceu com ele, e dizer que não seria loucura. Até que então o Batman finalmente chega ao Parque dos Horrores. Oi, eu vim conversar. Estive pensando muito ultimamente sobre você e sobre mim, sobre o que vai acontecer com a gente no fim. Vamos matar um ao outro, não vamos? Eles começam a brigar e o Coringa foge para casa dos espelhos. O Batman vê o comissário e vai soltá-lo. O comissário diz que o Coringa tentou enlouquecer ele, assim como ele mesmo enlouqueceu. Mas diferente do que ele esperava, o Gordon não enlouqueceu. Ele diz ao Batman que ele precisa ser preso pela lei, que ele precisa entender que nem todo mundo enlouquece, e que ele tá errado. O Batman vai atrás do Coringa e entra na casa dos espelhos, onde o Coringa começa um discurso sobre um dia ruim. Ele diz que a única diferença entre ele e qualquer pessoa é um dia ruim o bastante para levar alguém ao pico da sanidade, e que o Batman também teve um dia ruim que deixou ele louco, mas ele não admite. O Coringa diz que a vida não tem sentido e nenhum esforço vale a pena. Ele começa a teorizar e essa parte é interessante. Ele pergunta ao Batman o que aconteceu com ele para ele sair se vestindo de morcego voador e bater em bandido pela cidade. Talvez alguém da família dele morreu na mão de criminosos? Ele sabe que foi algo assim, porque foi algo assim que aconteceu com ele, mas ele nem tem certeza do que foi. Talvez toda aquela história do comediante fracassado nem seja real. Se ele tem que ter um passado, ele prefere que seja múltipla escolha. Mas o ponto dele é que ele ficou louco com tudo que aconteceu. Quando percebeu que tudo era uma piada, ele preferiu ficar louco. O Coringa então começa mais um discurso falando sobre alguns absurdos que pra ele não fazem o menor sentido. Ele diz ao Batman que tudo pelo que se luta, tudo que as pessoas dão valor não passa de uma grande piada, então por que não rir disso tudo? Até que o Batman pula na sua frente e responde: porque eu já ouvi isso antes, e não teve graça da primeira vez. Eles voltam a lutar e o Batman fala sobre como o Gordon não enlouqueceu, então talvez nem todo mundo enlouqueça. Talvez nem todo mundo perca todo o sentido pela vida e por tudo por causa de um dia ruim. Talvez seja só você. Mas o Coringa não aceita isso. Ele enfia os dedos nos olhos do Batman e atinge ele com uma tábua de madeira. Quando ele tenta esfaquear ele, o Batman reage e soca ele para fora do quarto. Ele cai no chão e o Batman vem se aproximando, mas quando ele chega perto, o Coringa se vira apontando uma arma para ele. Ele dispara a arma, mas era uma das armas falsas que ele mesmo usa para assustar as pessoas.
Nesse momento, o Coringa desiste de lutar. Ele parece triste. O que é estranho pro personagem? Talvez o único sentido que ele via na vida agora era provar seu ponto. Mas agora que isso também deu errado, talvez nada faça sentido mesmo. Então ele pergunta ao Batman por que ele não manda ele pro inferno de uma vez por todas e ganha os aplausos da galera. Mas o Batman responde que não é isso que ele quer. Ele não quer machucar ninguém. Ele não quer que ninguém morra. Mas as alternativas estão acabando. Talvez essa noite seja a última chance. A última chance de parar com esse ciclo. De parar de se machucar. De evitar a morte dos dois. Ele diz ao Coringa que, de certa forma, talvez entenda ele. Talvez ele possa entender o que aconteceu para ele ficar desse jeito. Para ele perder todo o sentido. Que não é assim que precisa terminar. Podemos trabalhar juntos nisso. Eu poderia te reabilitar. Você não tem que ficar sozinho. Não temos que matar um ao outro. O que você me diz? O Coringa pensa um pouco, mas ele responde que não. Ele sente muito, mas é muito tarde. É muito tarde para isso. Mas é engraçado. Isso lembrou ele de uma piada. Nesse momento, é como se todo aquele conflito do Batman e o Coringa tivesse parado. O teatro fechou as cortinas e eles já não são mais forças opostas. É nesse cenário que o Coringa conta a tal piada. Escuta só. Tinha dois caras no hospício. Em uma noite, eles decidiram que não queriam mais viver lá. Resolveram escapar para nunca mais voltar. Daí eles foram até a cobertura do asilo e viram do outro lado o telhado de um prédio que apontava para a lua. Então, o primeiro louco saltou sem problema pro outro telhado, mas seu amigo se acovardou. Ele ficou com medo de cair. Mas aí o primeiro louco teve uma ideia. Ele disse: "Ei, eu tenho uma lanterna aqui comigo. Eu vou acender ela pelos prédios e você pode atravessar pelo faixa de luz." Mas o segundo louco recusou, sacudindo a cabeça. Ele disse: "O que você acha que eu sou? Louco? E se você apagar a luz quando eu estiver no meio do caminho?" O Coringa começa a rir, depois o Batman abre um sorriso e começa a rir junto. Mas isso é estranho, porque o Batman nunca ri. O Batman põe a mão no pescoço do Coringa e a risada do Coringa desaparece. A tela vai descendo, a luz se apaga e vemos a mesma poça d'água escura, idêntica à primeira poça do começo da história. E assim termina a piada mortal. Agora, o que foi isso? Finalmente a gente chegou no ponto que eu queria chegar desde o início do vídeo, que é o ponto da piada mortal. Então, a gente vê desde o início da HQ o Batman tentando convencer o Coringa a mudar e o Coringa tentando convencer o Batman de que não tem saído da loucura. Até o ponto da tal piada. O Coringa narra sobre esses dois loucos, que são na verdade os próprios, o Batman e o Coringa, que estão presos nessa loucura, nesse ciclo de conflitos intermináveis. Até que o primeiro louco, que seria o Batman, decidiu que quer sair desse hospício e convencer o segundo, que seria o Coringa, a ir junto. Eles viram como a vida seria boa, então o primeiro louco salta para outro telhado e chama o segundo, mas ele tem medo de cair. O Batman chama o Coringa para ter ajuda, para sair da loucura, mas o Coringa tem medo de cair, de falhar, talvez ele tenha medo de que não consigam, que desistam dele. Então o primeiro louco tem uma ideia. Ele diz que tem uma lanterna e que ele pode usar um faixa de luz, pelo qual o segundo louco poderia passar. Isso é o Batman tentando estender a sua mão pro Coringa, mas o segundo louco recusa. Não porque é a loucura para ele andar sob o faixa de luz, mas porque a loucura para ele é confiar. Nesse momento, o Batman percebe. Ele é tão louco quanto o Coringa. Depois de perder seus pais naquele dia ruim, ele também enlouqueceu. Ele se veste de morcego, gigante voador e sai por aí como um justiceiro, porque no fundo ele nunca superou seu dia ruim. E o único sentido da sua vida agora é impedir coisas do tipo. Assim como o único sentido da vida do Coringa é fazer o mundo entender ele e convencer as pessoas do que ele acredita. Após perceber isso, o Batman vê que eles são iguais. Ele percebe que não tem como ajudar o Coringa a fugir do hospício, a fugir da loucura, porque no fundo ele é igual. Quando ele percebe essa grande ironia, ele começa a rir. Ele põe as mãos sobre o pescoço do Coringa e um carro se aproxima da cena emitindo uma luz. O feixe de luz na poça, que simboliza a luz da lanterna que o primeiro louco acende para salvar o segundo, se apaga. A luz se apaga. Ele desistiu de ajudar. A única risada que podemos ver agora é a do Batman. Ele mata o Coringa e dá fim a tudo. Vemos uma última vez o quadro que iniciou tudo, agora sendo o quadro que finaliza tudo. E essa é a piada mortal. Ok, claro que isso é só uma visão do final da HQ e tem um monte de teorias sobre se o Batman matou mesmo o Coringa ou se ele não matou, ou o que isso tudo quer dizer. Mas o ponto importante pra mim é como a história cria um paralelo entre Batman e Coringa que se subverte no fim dois caras iguais numa grande ironia, numa grande piada. Cara, esse quadrinho é genial. Sendo sincero, eu sinto falta de ver grandes histórias e uns personagens tão bem escritos assim. O plot dessa história é realmente muito bem feito e é por isso que eu achei que valia a pena falar sobre. Enfim, esse foi o vídeo sobre a piada mortal. Eu espero que você tenha curtido e que tenha valido a pena. Obrigado por me ouvir até aqui e cuidado para não enlouquecer. Até mais.
Esse quadrinho é muito pesado, mano. Eu fiquei mal. Ei, sério mesmo, eu fiquei mal. Ei, eu fiquei mal.